Hora da entrevista do dia, hoje com Celso Cardoso. Obrigado, Leste. Hoje vamos entrevistar Deltan Dallagnol, ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, sobre a condenação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo PowerPoint do Lula e indenização a ser paga ao ex-presidente. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes, telespectadores do Jornal da Gazeta. Uma alegria estar com vocês, uma honra para conversar sobre assuntos de interesse do país. Seja bem-vindo. Bom, a primeira pergunta, passados já alguns dias desde que foi anunciada a sentença, o senhor já digeriu melhor essa determinação da Justiça? Celso, é engraçado que nem eu, nem meus advogados, ninguém estava preocupado com essa decisão da terça-feira última, porque todas as avaliações eram de que era impossível reverter as decisões das primeiras instâncias. Por quê? Porque a primeira instância e a segunda decidiram de modo técnico, dando ganho de causa para mim. Ou seja, o ex-presidente Lula tinha perdido. E ele recorreu por STJ, que é a terceira instância, que nunca revisa matéria de fato e de prova. Tem até uma súmula. O que é isso? Quer dizer que tinha um entendimento consolidado que o STJ não revisa esse tipo de caso. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tinha feito uma decisão recente com efeitos vinculantes para todos os tribunais do país de que esse tipo de ação jamais pode ser entrada contra o agente público. Tem que ser ofertada contra a União, que só entra com uma ação contra o agente público depois, se tiver dolo ou erro grosseiro, e a União já tinha feito um longo parecer dizendo que não tinha nada de errado na apresentação que eu fiz. Ou seja, eu estava cumprindo o meu dever. As instâncias técnicas, a primeira e a segunda, me deram ganho de causa. Quando você chegou num tribunal político, em que dos 5 ministros, 3 foram colocados pelo Lula e 2 pela Dilma, a decisão foi revertida, passando por cima de uma série de argumentos, de regras técnicas que eram pacificadas nos tribunais. Um verdadeiro absurdo, uma grande injustiça, Celso. A propósito, o senhor tem feito muitas críticas ao STF e também ao STJ. O senhor se sente injustiçado? A questão não é individual. Houve essa decisão que me prejudica pessoalmente, que tenderia a tirar dinheiro meu da minha família, né? A gente está falando de uma indenização de 75 mil, que com correções, com honorários, etc., poderia chegar perto de 200 mil reais. Mas depois a gente tem que contar o que aconteceu em seguida, o que a sociedade fez e se mobilizou para que essa penalidade não atingisse a minha família. Mas, voltando à tua pergunta, quando você pergunta, eu me sinto injustiçado, não se trata de Deltan, se trata de uma causa. Vejam o que está acontecendo. Pessoas condenadas por corrupção em várias instâncias, como o ex-presidente Lula, que foi condenado e jamais foi inocentado. O caso dele foi derrubado por uma questão processual. Ele está saindo absolutamente impune, sem pagar R$1 em relação aos bilhões que foram desviados da Petrobras. E, por outro lado, quem processou a corrupção, quem acusou, quem lutou contra a corrupção, está sendo perseguido e punido. Então, se trata da causa, como o ministro Barroso disse no Supremo Tribunal Federal. O sistema aqui no Brasil, o sistema político, ele não quer só impunidade. Ele quer vingança dos procuradores e juízes que lutaram contra a corrupção para que o combate à corrupção, como aconteceu, jamais volte a acontecer no país. Acho que o senhor ia se manifestar a respeito disso. O senhor anunciou nas redes sociais ter recebido cerca de R$500 mil em doações para pagamento da sentença. O valor da indenização por danos morais é de 75 mil. Imagino que mais juros, correção, uns 130 mil. Vai sobrar até dinheiro. O senhor está surpreso com essa robusta doação para o senhor? Celso, eu estou absolutamente impressionado com o poder de mobilização da sociedade, porque se alguém me dissesse na terça-noite, quando eu estava triste, indignado com a injustiça, quando eu estava preocupado, se alguém me dissesse, Deltan, fica tranquilo, porque nas próximas 36 horas, mais de 12 mil pessoas vão depositar na tua conta mais de R$500 mil espontaneamente, sem você pedir, eu diria que isso é impossível. No entanto, isso aconteceu e a tristeza se converteu em alegria, a preocupação em alívio, a frustração, o sentimento de injustiça se converteu em justiça, porque as pessoas se mobilizaram. E não se mobilizaram por Deltan, se mobilizaram por uma causa. A mensagem que a sociedade passou é que ela está cansada de injustiça, ela está indignada com as decisões dos tribunais superiores que estão desmontando o combate à corrupção. É uma mensagem de que Deltan estava lutando lá por uma causa. E se ele está lá na linha de frente, lutando por essa causa, dando a cara a tapa, se você se machucar, Deltan, a gente está aqui para te proteger, para te defender. Essa foi a mensagem que a gente recebeu. E o meu compromisso é de destinar cada centavo a mais que passar do valor da indenização, e eu vou seguir recorrendo para não ter que pagar nada para o ex-presidente Lula. Agora, cada real, cada centavo a mais que passar do valor da indenização, eu vou destinar para hospitais que tratam de crianças com câncer e de crianças autistas.
até para mostrar para o mundo político que dinheiro da sociedade deve ser bem investido com transparência, com honestidade, em favor de quem mais precisa no Brasil. Agora, por outro lado, com o olhar de hoje, o senhor se arrepende de ter feito aquele PowerPoint que gerou a indenização? O senhor entende que, de alguma maneira, o senhor passou do ponto? Houve excesso? Faria algo diferente hoje? Celso, a questão não é se houve ou não excesso que estava em questão, porque ainda que tivesse havido excesso, um excesso só seria indenizável se fosse um excesso intencional para prejudicar alguém ou se fosse um erro grosseiro. Então, ainda que tivesse qualquer tipo de excesso que alguém dissesse que tinha, não teria dever de indenizar. O que aconteceu, por isso, extrapolou completamente aquilo que seria devido de acordo com o direito. Agora, vamos voltar para essa questão que você trouxe. A Lava Jato, hoje, ela não paga por eventuais erros, por eventuais excessos, não. Ela paga pelos seus acertos. O que tem hoje é um grande movimento de vingança. Se você me perguntar em relação ao PowerPoint, faria diferente? Olhando para, sendo engenheiro de obra pronta, eu poderia talvez mudar aquelas bolinhas do PowerPoint, poderia mudar alguma coisa nesse sentido, mas teria que fazer a coletiva. Porque isso a gente fazia em todos os casos. Uma coletiva explicando o que a gente estava acusando, qual era o objeto da acusação, por que a gente estava acusando, quais eram as provas. E foi uma acusação feita de modo muito responsável, não só porque um ex-juiz federal condenou a ex-presidente, mas porque depois 3 desembargadores independentes confirmaram a condenação e depois 4 ministros também totalmente independentes mais uma vez confirmaram a condenação. Ou seja, foi uma condenação de vida e a gente primou e cuidou para ser absolutamente transparente, prestar contas para a sociedade, informar a sociedade, e por isso que a gente fez aquela entrevista coletiva. E não fez só aquela. Os telespectadores vão se lembrar que toda vez que tinha uma fase da Lava Jato, tinha uma entrevista coletiva lá na Polícia Federal. Toda vez que a gente apresentava uma acusação na Lava Jato, grande, uma acusação complexa, a gente ia lá e fazia gráficos, explicava. Muitos vão se lembrar da coletiva da 7ª fase, em que a gente mostrou lá um gráfico com a Petrobras, que o dinheiro ia para as empreiteiras, que ia para as empresas de fachada, como que o dinheiro saía dali, ia para os diretores e políticos. Então a gente sempre tentou ser muito didático e transparente, porque a sociedade tem direito de saber o que aconteceu, o tamanho da corrupção, os crimes graves praticados. Isso é direito da sociedade e era nosso dever informar. Senhor doutor, a gente tem mais uns 3 minutos, mais ou menos. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, a Lava Jato ela foi muito criticada por uma eventual politização. Aí, quando o senhor deixa o Ministério Público para sair candidato a deputado federal, o senhor não acha que esse movimento ratifica a ideia daqueles que criticavam a politização da Lava Jato? Celso, negativo. Veja que não era um ex-procurador, um procurador atuando lá, não era Deltan, eram 15 a 20, eram uma tribo de caciques, cada um tinha absoluta independência. Imagina você reúne caciques, cada um pode mandar na sua própria vida, decidir o que faz, e essas pessoas só caminharam juntas, sem nenhum racha ao longo de 6 anos, debaixo de chuva de canivete, porque a gente estava unido pela lei, por buscar justiça, por apurar, investigar fatos e aplicar a lei a fatos comprovados. Era isso que nos motivava, é isso que a gente fez. Tanto é que o índice de confirmação de tudo que a gente fez foi de mais de 95%. O que, quando você fala que direito não é matemática, direito é passivo de interpretação, mostra que esse índice de confirmação é absurdamente alto, mostra que a gente fez uma atuação técnica correta, adequada. Veja que os colaboradores devolveram 15 bilhões de reais. Esse dinheiro não cresce em árvores, ou seja, foi uma atuação técnica correta. Agora, os políticos que são atingidos pelas investigações, eles têm lá o manual de todo político corrupto e na página 1 do manual está a dizer que ele foi perseguido politicamente. Por que eu saí da Lava Jato? Eu não saí em 2018, no auge da Lava Jato, quando poderia concorrer a qualquer coisa, jamais tive pretensão política. Eu saí porque chegou a um ponto em que eles desmontaram tanto o combate à corrupção, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, acabando com a prisão em segunda instância, o Congresso Nacional mudando a lei da colaboração premiada, mudando a prisão preventiva, acabando com a lei de improbidade administrativa. Eles desmontaram tanto o combate à corrupção que lá dentro do Ministério Público eu não conseguiria mais produzir resultados. E aí eu tinha 2 opções. Era muito mais cômodo para mim continuar no Ministério Público, com salarião todo final do mês, com estabilidade, com direito à aposentadoria, com uma série de benefícios e proteções que essa carreira dá. Agora, se eu tenho uma visão, uma cosmovisão cristã de que a gente está nesse planeta Terra, numa breve passagem, para fazer a diferença, para amar o próximo e para servir a sociedade, a única decisão que fazia sentido dentro dessa cosmovisão era seguir lutando por justiça e por mudança e para que a gente possa efetivamente, como o país, virar a página da grande corrupção brasileira. Muito obrigado. Conversamos, portanto, com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que vai sair deputado federal pelo Podemos, imagino. Uma boa noite. Essa é a tendência, Celso. Uma boa noite. Obrigado pela entrevista no Jornal da Gazeta. Seja sempre bem-vindo.
Boa noite, eu que agradeço, Celso, agradeço a todos e convido todo mundo também a nos seguir nas redes sociais. A gente sempre posta informações para exercício de cidadania. Um grande abraço a todos. Outro forte abraço.